E nesse vídeo vamos resolver 5 questões de matemática e raciocínio lógico aplicadas pela banca FGV no concurso da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu para o cargo de fiscal sanitarista. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e vai fazer concurso que vai ser essa banca FGV, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative também o sino das notificações, porque a gente vai começar a resolver várias questões dessa banca novamente. Essa questão 6 ela diz o seguinte, olha só. Considere a afirmação: todo restaurante capixaba vende moqueca e caranguejada. A negação dessa proposição é logicamente equivalente a... Vamos destacar essa palavrinha negação, tá? Porque muita gente se confunde quando a gente quer negar o todo. Imagina que você tem aqui esse todo, tá? E para você negar isso, basta que uma coisa não esteja aqui dentro. Geralmente isso é negado com algum, pelo menos um, ou por exemplo, pelo menos um, né? Existe um, né? Existe um. Agora existe um que não, né? Existe um que não, pelo menos um que não, ou algum que não, tá? Ou seja, existe qualquer indício de que existe uma coisa que não esteja aqui dentro. Então, por exemplo, quando ele diz que todo restaurante capixaba vende moqueca e caranguejada, basta que um, tá, que não venda moqueca ou, né, que não venda caranguejada e você nega isso daí. Então, se a gente olhar a letra A, ele diz: há pelo menos um restaurante capixaba que não vende moqueca ou não vende caranguejada. Exatamente isso, é nossa letra A, o gabarito, né? Porque existe pelo menos um que não vende nenhum ou outro, né? Agora, eu acredito que você tenha ficado em dúvida na letra B, porque a letra D diz assim, ó: há pelo menos um restaurante capixaba que não vende moqueca, ok? E nem vende caranguejada. Isso daqui não está negando, por quê? Porque ela é mais forte, ele está dizendo que existe o quê? Que existe pelo menos um que não vende um e nem vende o outro. Para a gente negar, tem que ter pelo menos um, né? Não necessariamente os dois. Então, a gente precisa que seja que não venda ou um ou não venda o outro. Aqui ele está dizendo que existe pelo menos um que não vende os dois, mas isso não é necessário. O que é necessário é que pelo menos um não venda. Deu pegar a ideia? Então, essa letra B não é nossa resposta, né? Aqui tem todos, não nega. Todos e todo, né? Também não. Gabarito, letra A, sem dúvida nenhuma, letra A de sua aprovação, né? Sétima questão, diz o seguinte: a dosagem máxima diária de um medicamento administrável a uma pessoa em tratamento é calculada a partir da proporção de 4 gotas para cada 1,5 gramas de sua massa corporal. Quando a gente lê isso daqui, a gente vai interpretar, né, essa relação. Então, você tem 4 gotas e isso é equivalente a 1,5 quilogramas. Aí a gente precisa saber se isso daqui é uma ordem diretamente proporcional ou uma inversamente proporcional. Pensa comigo o seguinte: se eu aumentar a quantidade de massa corporal, você concorda que eu tenho que aumentar a quantidade de gotas? Então isso é diretamente proporcional, né? Quando você aumenta um, outro aumenta. Quando você diminui um, o outro diminui, né? Então quando esse aumenta, esse daqui também tende a aumentar. Agora sim a gente pode montar a regra de 3. O número de gotas desse medicamento que compõe a dosagem massa administrável a uma pessoa de 75 quilos. Então a gente quer saber quantas gotas equivale a uma pessoa com 75 quilogramas, né? Basicamente aqui a gente vai fazer a regra de 3, né? Multiplica 4 vezes 75 e x vezes 1,5. Então vamos fazer aqui em cima, ou seja, 1,5x é igual a 4 vezes 75. Passamos 1,5 dividindo, então x vai ser 4 vezes 75 dividido por 1,5. Professor, como que resolve isso daqui? Veja só, sempre que você tem um número com vírgula na parte de baixo, você pode tirar a vírgula e acrescentar um zero em cima, tá? Ou simplesmente acrescentar uma multiplicação por 10. Então vai ficar assim, ó, 4 vezes 75 vezes 10 dividido por 15. E por que isso facilita? Porque se você dividir 75 por 15, isso daqui dá exatamente 5. Então você vai multiplicar, né, 4 vezes 5, que é 20, vezes 10, ou seja, 200.
ou seja, 200 gotas para uma pessoa de 75 quilos, gabarito LED. É muito bom, né, resolver questões de matemática. Vamos lá para a questão 8. Um restaurante self-service oferece pacotes especiais para grupos com diferentes preços unitários de pratos conforme a faixa de consumo. A tabela a seguir, por exemplo, apresenta o preço unitário dos pratos sem carne bovina e sem frango, por faixa de consumo, né? Então, por exemplo, se você tem um grupo, né, de entre 1 a 20 pessoas que não vai consumir frango e também não vai consumir carne bovina, eles vão pagar R$25 por prato. Se ele tiver na faixa de 21 a 30, 23 e assim sucessivamente. Só que ele diz o seguinte, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, uma questão de conjunto. Ele diz o seguinte: um grupo formado por 300 pessoas foi a esse restaurante, então temos um total de 300. Foi a esse restaurante, né? E cada pessoa comeu um prato. Tá. Ao final, 250 pessoas do grupo comeram carne bovina e 28 comeram frango. Entre essas pessoas, 14 comeram ambos os tipos de carne, né? O total pago pelos pratos sem carne bovina e sem frango foi. Então, você percebe que a gente precisa encontrar o número de pessoas que não comeram carne de bovina nem frango, e a partir daí a gente encontrar a faixa de quantidade de pessoas que ele tá, para a gente encontrar o preço. Aí pensa comigo, tá? A gente pode desenhar aqui uma bolinha para carne bovina e outra bolinha aqui para frango. Só que ele está dizendo que 14 pessoas comeram ambos os pratos. Então aqui é 14 e 250 comeram carne de boi. Então se a gente pegar desses 250 e retirar a quantidade que são 14 que também comeram frango, aqui fica somente a quantidade de carnes bovinas. Então 250 menos 14 dá 226, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa para frango, né? Ou seja, 28 comeu frango, tá? E a gente retira 14, né? 28 menos 14 é 14. Se a gente somar todas essas quantidades, vai ter o total de pessoas que comeram ou carne de frango, ou carne bovina, ou ambos os dois, né? Então basta a gente fazer essa soma aqui e encontra o total, né? Então 226 mais 14 é 50, 50 mais 14, né, é 264. Ora, 264 comeram algum tipo de carne, porém são 300 pessoas. Então, para a gente saber quantas pessoas não comeu nenhum tipo de carne, basta a gente fazer a diferença, né, de 300 menos 264. Ora, como que a gente faz essa diferença, tá? Como a gente não tem um número aqui em cima, o zero, a gente não pode fazer 0 menos 4, e também não pode retirar aqui do zero, a gente vai retirar desse 3, né? 3 menos 1 é 2, aí vem 10 unidades para cá, aí a gente tira 1, né, desse 10, vai sobrar 9 aqui, e esse 1 do 10 que estava aqui, vem 10 unidades, vem de uma dezena, vem 10 unidades para essa parte aqui. Agora você pode fazer 10 menos 4, que é 6, 9 menos 6, que é 3, e 2 menos 2 é 0, né? 0 à esquerda não importa, então esses 36 não comeram nenhum tipo de carne. Então você vai olhar qual a faixa que ele está. Ele está na faixa entre 30 e 40, ou seja, eles vão pagar R$20. Então basta a gente fazer a multiplicação, né, entre 36 vezes 20. Ora, qual é o bizu aqui? É você multiplicar o 2 vezes 36, 2 vezes 6 é 12, vai 1, 2 vezes 3 é 6 e 1 dá 7, e esse 0 você traz para cá. Ora, eles vão pagar 720, gabarito letra D de Deus, né? Deus está com você na hora da sua prova. Vamos para a questão 9. Essa questão 9 é uma questão interessante e a gente vai comparar com o gabarito da banca, tá? Ela diz o seguinte: a representação decimal da fração 3 sobre 7 é dada a seguir. Então você tem 3 sobre 7, é 0,4285571, e você percebe que a partir daqui, isso daqui se repete, tá? Então, ó, o 4, o 8, até chegar no 1. E a partir daqui ele vai se repetir essa dízima periódica, tá? É o seguinte: o primeiro algarismo apresenta então a representação, né? Pois a vírgula é 4. O primeiro algarismo presente em tal representação, após a vírgula, é 4. Primeiro, então você tem aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Então a gente tem 6 números, né?
E esses grupos de 6 números vão ficar se repetindo. Então você percebe que a partir daqui a gente vai formar outro grupo, depois outro grupo, depois outro grupo e assim sucessivamente. Aí ele está perguntando, né? O milésimo algarismo presente em tal representação após a vírgula é... Para você responder essa questão, você pode dividir o milésimo, que é 1000, pela quantidade de algarismos de cada grupo. Então, a gente vai descobrir quantos grupos a gente vai ter de 6 números. O resto a gente vai contar desde o 4, tá? O 4, 2, 8 até chegar na quantidade de resto. Você vai entender o que eu vou fazer. Vamos lá. Divida esse 1000 por 6, né, que são os algarismos do grupo, e você pega 10 dividido por 6. Cabe apenas um 6 no 10, então 1 vezes 6 é 6. Para 10 falta 4. Desce agora o outro 0, né, ele vem para cá, então fica 40 dividido por 6, que dá 6, né? 6 vezes 6 dá 36. Fazendo essa diferença, aqui fica 4. E a gente vai descer agora esse 0, né? Então 40 dividido por 6 novamente dá 6. Para a gente comparar agora, né, com esse 40, o resto sobra 4. O que vai importar para a gente é esse resto. Por quê? Porque a gente vai ter grupos, né? Ou seja, a gente vai ter 166 grupos, tá? E chegou aqui, você vai ter 4 algarismos, começando do 4, aí vai até o 4. Então você vai ter o 4, vai ter o 2, vai ter o 8 e vai ter o 5. Então o milésimo algarismo dessa sequência, né, dessa representação, após a vírgula, é o 5, gabarito letra C. Eu fui olhar o gabarito da banca, eles deram gabarito letra B, 7, e eu não entendi por quê. Aí eu fui pensar, não, então ignora, por exemplo, o número 4, né? Vamos lá. É o primeiro algarismo presente em tal representação após a vírgula, né? Após a vírgula, então é o 4. Talvez a banca considerou como, sei lá, o primeiro esse 0. Eu não sei, eu acho que essa questão aqui deveria ter sido entrada com recurso, tá? Pelo que eu vi foi o gabarito definitivo e eles deram letra B. Ou ainda está em recurso e eles não mandaram a oficial, não sei. Sei que nosso gabarito aqui é letra C, tá? Muito bem, vamos para a questão 10. A questão 10 é muito legal, análise combinatória. Eu acho que é a questão mais legal aqui dessa prova. Ele diz o seguinte, ó. O setor de emergência de um hospital monta as suas equipes, né, plantonistas com especialistas nas áreas de obstetrícia, pneumologia, né, cardiologia e ortopedia. Então você vê que são 4 áreas, né? Então vamos montar essas 4 áreas, ó. 1, 2, 3, 4. O quadro de plantonistas conta com 5 especialistas de cada área e as equipes plantonistas são montadas com 2 especialistas em cada área. Cuidado com essa questão, tá? Se você colocar 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui e multiplicar, vai dar uma dessas alternativas, porém não é o gabarito. Por quê? Porque ele precisa escolher 2 especialistas de cada área para montar a equipe de plantonistas, tá? Aqui, ó. Então serão 2 escolhendo os de 5 especialistas de cada área. Então será uma combinação de 5, escolhe 2 para obstetrícia, a mesma coisa para pneumologia, a mesma coisa para cardiologia, a mesma coisa para ortopedia. Então as possibilidades de você escolher cada especialista, aí sim você vai colocar aqui. Tá? Então será combinação de 5, escolhe 2, né? 5 fatorial, dividido por 5 menos 2, que é 3 fatorial, e o 2 fatorial. Fazendo essa conta, né? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 2 fatorial, que é próprio 2, né? A gente pode cortar esse 3 fatorial com esse 3, e dividir o 4 por 2, né? E dá 2. No final das contas, a gente tem 10 possibilidades de você escolher dois especialistas dos 5 disponíveis. Então aqui sim você vai colocar, são 10 possibilidades para obstetrícia, 10 para cardiologia, 10 para ortopedia, tá? E quando você multiplicar isso aqui, é 1 mais 4 zeros, né? Gabarito letra A de aprovação. Muito legal, né? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, forte abraço, vejo você no próximo.